E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos começar o nosso estudo de hoje. O capítulo é o 49, Regressando a Casa. No último programa, nós continuamos a analisar o comportamento do André Luiz, que ao chegar em casa, para a visita que ele tanto esperava durante mais de um ano, se depara com algumas situações que ele realmente não imaginava poder vivenciar. E a gente viu que ele ficou tão abalado com o novo casamento da sua ex-esposa, né, a Zélia, que ele ficou tão aturdido que ele não sabia nem o que pensar, e ele mesmo diz que saiu do quarto quando ele viu ela fazendo carinho no segundo marido, ele saiu cambaleante. E ele foi para a sala e aí teve mais novidades. Ele viu que a filha mais velha já tinha se casado, ele já era avô, porque ele vê uma criancinha, né, no colo da filha mais velha. Ele vê que o filho não está em casa, não é? E aí nós conversamos que toda essa situação, não é realmente é um esforço muito grande para ele. Ele está procurando coordenar e equilibrar cérebro e coração, porque ele tem todas as informações necessárias no cérebro, na mente. Todo o aprendizado que ele fez durante um ano no trabalho lá das câmaras de retificação. E agora é a hora de colocar em prática todas as experiências, não é? Todos os conhecimentos que ele adquiriu nesse trabalho. Porque lá ele conseguia ajudar a muitos espíritos, ele fazia hora extra, para ele o objetivo era ajudar. E agora, né, que realmente entrou o interesse pessoal na história, vamos dizer assim, ele não está conseguindo até agora dar a resposta que ele sabe que ele tem que dar. Ele sabe que ele precisa ajudar, que ele precisa colaborar ali, principalmente porque o segundo esposo, além de doente, está sendo obsediado. Então ele já tem condições de poder ajudar, mas ele está com muita dificuldade, porque a situação agora foi para o terreno pessoal. E aí a gente até comentou do personagem que a gente gosta muito, que é o Pedro Neves, do livro Sexo e Destino, que também infelizmente não conseguiu passar nessa prova e que o André Luiz agora está sendo testado. É a prova de você praticar todos os ensinamentos que Jesus nos oferece com relação a algum problema íntimo seu. E o Pedro Neves não conseguiu, e o André Luiz nós vamos ver aqui se ele realmente vai conseguir. Antes da gente continuar, só um detalhe que a Tereza falou agora, fundamental, tudo isso que a gente viu até agora do capítulo, né, desse capítulo do Regresso à Casa, está baseado nisso que a Tereza comentou agora, é a prova do interesse pessoal, que é a nossa grande prova da vida. Se o André Luiz tivesse ido em casa de outra pessoa, de um amigo, e a mesma situação, sabendo que o amigo já tinha desencarnado, vamos supor isso, e ele tivesse ido em casa de outra pessoa e a viúva tivesse casado novamente, e esse segundo marido dela tivesse doente, ele ajudaria no momento, na hora.
Ele estudaria diferente. Mas quando é com ele, aí é diferente. É a grande prova. E tem a grande prova que nós vamos ter que passar em todas as situações. Atingir o nosso interesse pessoal, aí sim a gente vai provar para nós mesmos, não é para Deus, porque Deus já sabe o resultado, mas para provar para nós mesmos se nós realmente o conhecimento pode se transformar em prática, não é? Então é isso, é o interesse que os Espíritos falam Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 895. Então vamos começar a leitura. Parágrafo 17. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita, não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo, não sei por que, penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Então a filha falou para a mãe, né? E o André Luiz está assistindo a conversa, está lá sentado na sala. Que ela, desde cedo, ela está com um pensamento no pai. Então, duas hipóteses aqui a gente pode levantar. Aqui o André Luiz não coloca o que aconteceu, mas o que pode ter acontecido. Ou os espíritos intuíram ela a começar a pensar no pai para poder ajudá-lo, né? Porque sabendo de toda a situação que ele iria vivenciar, ou ela captou a presença dele aqui na crosta, porque ele está mais perto, né? Ele saiu de nosso lar e está na ambiência da Terra. Então, mas eles não dizem o que aconteceu. E por que ela, uma coisa muito interessante, por que só ela pegou essa ideação, né? Essa ideia de saudade do pai. Por quê? Provavelmente só ela, até hoje, mantém o pensamento ligado no pai. Afinidade, ela talvez, tem, né? Talvez uma afinidade maior do que os outros, né? Então, ela continua pensando no pai, mesmo ele desencarnado, ela tem saudade mais do que os outros. Porque a gente sabe que a gente pode ter 10 filhos, 20, mas sempre tem alguns que são mais afins, mais amigos lei que de outros. Deus, né? Sim. Tem como. Então, e aí a gente lembra que em programas passados, a gente vê essa questão da sintonia. Em programas passados, nós mencionamos o capítulo 12 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Quando a gente vê uma experiência que 3 médios estão num centro e o instrutor vai passar uma mensagem, que acho que é Clementino o nome dele. Então tem a médium Eugênia, tem a médium o Castro e tem a Celina. São os 3 médios que estão na reunião. Todos clarividentes, clareaudientes, todos com potencialidades bem razoáveis, desenvolvidas. Mas na hora que o Clementino vai passar a mensagem, o Castro começa a pensar na mãe. Saiu da sintonia e ele não consegue captar. Então, aqui, o que a gente está vendo aqui nesse caso é algo parecido. Por que ela está pensando no pai, né? Por que ela está sentindo desde cedo a presença dele, né? Que ela coloca aqui, né? As saudades aumentaram, começaram a pensar muito nele, porque ela já tem essa sintonia com ele, ela cultiva isso. Porque a gente vai ver que os outros botaram, o André Luiz morreu, virou a página, ela não virou. Ela continua pensando no pai. E nesse sentido que a Teresa está falando, vamos abranger um pouco mais o raciocínio, porque ela fala assim, olha, hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Mais do que o comum. Mais do que o comum. Então, isso. Mais do que o comum. A gente está vendo que o André Luiz está em casa. E ela também está. Então, o André Luiz chegou, ela chegou. O que a Teresa está colocando. Sintonia, pensamento, estava pensando nele. E aí, vamos fazer uma análise um pouco. No livro dos médios, por isso ele é médio. Por ela estar com singular saudade do pai, pensando nele.
e o pai está lá, ela tem a mediunidade? Vamos ver aqui na pergunta, no Livro dos Médiuns, capítulo 14, questão do número 159, Allan Kardec fala assim, muita gente, claro, conhece essa questão, mas muitos não conhecem. Ele fala assim, Allan Kardec coloca, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Ponto. Então, todo mundo sente, todo mundo é médium. Ponto. Mas aí a análise de Kardec continua. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, todos têm essa sensibilidade para ter, para sentir a presença dos espíritos, que é o que está acontecendo aqui com a filha do André Luiz. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Então, Allan Kardec pontua aí. Todos são mais ou menos médios. Quem é mais ou menos, não é. Não é nem mais nem menos. Não é 100%, vamos dizer assim. Não é de tarefa. Aí a gente pode dar o nome da tarefa e tal. Mas a análise de Kardec continua. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, se qualifica de ser médio quem é patente nisso, que se caracteriza por efeitos de intensidade o tempo todo momento, e depende de uma organização sensitiva do corpo. Então, depende do corpo. Não está dizendo aqui se ela é ou não é. A gente só está fazendo uma análise, para a gente já não taxar a filha do André Luiz de médium, né? E aí, mais adiante, Kardec continua mais um pouco. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestação. E aí tem os médios videntes, os audientes, o de efeito físico, o de efeito sensitivo, o curador, o sonambúlico, o pneumatógrafo, o escrevente, o psicógrafo. Cada um na sua especificidade, né? E tem o psicógrafo, por exemplo, de poema, que não é tanto o psicógrafo de texto. Então tem especificações. O Chico é o concurso. O Chico tinha todas. Aí é diferente. Mas nem todo mundo é assim. Então, só para a gente fazer uma análise criteriosa disso aí. A gente não está sabendo se ela é ou não é. Não diz aqui, também não interessa. Não estou analisando outra coisa. Mas como ela disse que sente singulares saudades, é bom a gente ver isso. E também, Tereza, só mais uma análise em cima disso, dessa saudade que ele está dizendo, no livro Manifestações Familiares, a gente vê o Emmanuel escrevendo uma página chamada Ante ou Mais Além. São autores diversos, através da psicografia do Chico, e organizado pelo Herculano Pires. E o Emmanuel fala Ante ou Mais Além, dizendo como deveria ser o nosso comportamento com aqueles que desencarnaram, dizendo assim: diante dos seres queridos domiciliados no mais além, reflete, acima de tudo, na infinita bondade de Deus, que nos empresta as afeições uns dos outros por tempo determinado, a fim de aprendermos, através de comunhões e separações temporárias, a entesourar o amor indestrutível que nos reunirá um dia na felicidade sem a Deus. Então, é um ensinamento que é muito difícil para nós praticar esse ensinamento. Mas é como o caso do André Luiz, do ensinamento que ele está tendo a prova dele aqui agora, na questão do egoísmo, da posse. O Emmanuel está dizendo que antes ele coloca assim, em termos bonitos, dos seres queridos domiciliados no mais além, aqueles que já desencarnaram, que a gente tenha em mente, e acima de qualquer coisa, a infinita bondade de Deus, porque ninguém desencarna sem a permissão de Deus, aquele ente mais querido nosso, e que a gente aprenda que são comunhões e separações temporárias, porque são. Aquele que mais amamos estão conosco, mas é temporário. Ele vai embora, e nós vamos também, não é? Que a gente aprenda com isso. Por quê? Para a gente não se acomodar na aflição. Isso.
Continuando. Continuando. Não terminou. Lágrimas abundantes borbotavam-lhe nos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Peraí, só porque mais uma prova do André Luiz. A filha que lembra dele tá assim, lágrimas abundantes, chorando, coitado. Imagina o André Luiz vendo isso também. Meu Deus, que dia, né? Ora essa, era o que me faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nessa casa a seu pai. Coitado. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes. E você não me pode ajudar nisso? Olha só, né? A Zélia aqui, ela está tendo um comportamento totalmente desequilibrado, não é? Porque ela está confundindo o relacionamento dela com o novo marido com o relacionamento que os filhos têm com o pai. Porque isso acontece às vezes nos nossos dias, quando acontecem não separação pela morte, mas separação, no caso, por divórcio, não é? Ou por afastamento mesmo, as pessoas costumam confundir, acham que porque separou, o filho não pode mais gostar do pai, né? A esposa separou, o filho não tem o direito de gostar do pai, e tem pessoas que envenenam mesmo a cabeça, principalmente das crianças e dos adolescentes, contra aquele, mas são elos sagrados. Não é? O relacionamento novo é sagrado, mas o relacionamento dos filhos com aquele que foi embora é sagrado também, porque também tem homens que fazem isso. Por algum motivo, separam-se e acabam envenenando a mente das crianças e dos adolescentes contra as esposas, que por algum motivo foram embora. Então, a Zélia está tendo esse tipo de comportamento muito desequilibrado, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Por que ela, quer dizer, ela está só pensando nela. Ela, infelizmente, né, a gente está julgando aqui o comportamento dela, mas é o que está dando a parecer, porque ela proibiu, ela vendeu tudo, ela modificou a casa. Isso aí tudo até bem, vai lá, porque é a casa, claro, que ela vai morar com outro. Claro, lógico. Mas proibir os filhos de falar, né? Não quero, olha só, vou repetir, olha que coisa. Ernesto, né? Já proibi a vocês terminantemente, quer dizer, deve ter, o tempo todo ela bate nessa tecla, né? Qualquer alusão nessa casa a seu pai, não tem como fazer isso. Como é que você vai quebrar um elo sagrado, que é o da paternidade, ou seja, da maternidade, porque aqui no caso é em relação ao pai que desencarnou. Ainda mais na desencarnação, porque se ele pudesse, ele tinha continuado vivo. Ainda mais nessa situação. Mas realmente isso é prova grande do nosso egoísmo, porque ela aí, infelizmente, ela só está pensando nela, na nova situação dela com esse novo marido. Então isso, coitado do André Luiz, ele morreu novamente. Ele morreu, né? Foi para Umbral, voltou lá para nosso lar e morreu quando chegou em casa e viu que ninguém conseguia percebê-lo. Agora com essa foi como é que se diz? Foi a apunhalada fatal, porque ele está vendo que realmente ela está fazendo questão de esquecer que teve ele como marido. Lógico, a gente sabe, pelo estudo aqui, pela maneira como ele desencarnou, porque ele desencarnou de sífilis. Então, realmente, como marido, né? Não como pai, mas como marido, ele pode ter deixado a desejar. Mas como pai, acredito que não. Não é? Porque ele, no outro livro, nos Mensageiros, ele vai falar que ele plantava com as crianças no jardim, quando ele precisa plasmar umas plantinhas lá
numa situação que vai acontecer, se Deus quiser, no próximo livro que a gente vai estudar. Não é não, é no Obreiros, né? Não é o próximo, não. É no Obreiros da Vida Eterna. Então, ao que parece, ele foi um bom pai. Mas ela não, ela está realmente colocando talvez a mágoa toda que ela carregou dele, né? E está jogando para a questão das crianças. Ela não está sabendo separar. E nós precisamos aprender a separar isso. Uma coisa é o relacionamento afetivo homem-mulher, relacionamento marital. Outra coisa é o relacionamento dos filhos com os pais, né? Seja com pai, com mãe. E aí entra o raciocínio que a gente tem que cultivar, que a gente falou em programas anteriores, de que todos somos irmãos. Não é? Então, nesse sentido, de que temos que respeitar a questão do pensamento, do livre-arbítrio do outro. A mais inviolável das liberdades é de pensar. E muito mais ainda, como aqui está citando no livro, de uma filha em relação ao pai. E um pai que sempre a tratou bem. Quer dizer, são agravantes aí no sentido do comportamento da Zélia que a gente não deve fazer. Um exemplo para nós, para não fazermos a mesma coisa. Isso. Porque temos exemplos para a gente não fazer, para a gente fazer. Quando a Teresa citou o livro Obreiros da Vida Eterna, mas tem um livro também do André Luiz, que é O Entre a Terra e o Céu, livro Entre a Terra e o Céu, em que tem uma viúva que o marido... Viúva nada. Mentira, eu já matei o marido dela. O marido a abandonou. O meu nome dela é Antonina. O marido a abandonou com 4 filhos. Depois que ele a abandonou, o filhinho mais velho, se não me engano, o Marcos, desencarnou. E ela ficou com os 3 filhos para sustentar, numa época que não era como hoje, não tinha auxílio de nada, de governamental. E aí ela vai e consegue dignamente sustentar os filhos. Na hora do culto do Evangelho, um dos filhos fala assim, mas o culto é sobre o perdão, o tema. E um dos filhos fala assim, mamãe, você já perdoou o papai pelo que a gente fez com a gente, abandonou? Mais ou menos assim que o filho pergunta. E ela recrimina o filho na hora. Ela não permite que o filho fale mal do pai. Eu não sei detalhes lá, mas tem que ler lá no capítulo. Ela não deixa, ela não permite. E, né, entendeu? Que ele respeite a memória, que respeite a lembrança. A memória não, porque ele desencarnou, né? Mas a lembrança do pai. Que respeite tudo mais. Entendo. E tal. E quando eu olhei aqui, eu falei, poxa vida, né? E ela não é nem o espírito superior, não. Porque no livro a gente vê isso na história lá que ela não é. Mas ela consegue já vencer certas coisas, que ela podia muito bem falar, realmente, meu filho, infelizmente, seu pai, né, fez isso com aquilo, isso é muito triste, não usar certas palavras, está no culto do Evangelho no lar, né? Mas ela não fez isso, ela respeitou. Então, são coisas que a gente tem que treinar, porque é respeitar o pensamento do outro, respeitar a condição dele de livre-arbítrio, do que ele fez, do que ele deixou de fazer, e principalmente colocar para nós, porque nós também erramos. Nós temos os nossos erros também. E os nossos? A gente não gostaria que os outros tolerassem, que os outros desculpassem, não é? Isso que a gente tem que estar na nossa memória, principalmente na minha aqui que estou falando. Eu acho que é no capítulo 6 do livro Entre a Terra e o Céu que tem essa situação de que ela vai falar quando eles perguntam sobre o pai, né? E ela diz... Capítulo 6? É o capítulo 6, né? Eu não sei. É a questão do perdão, é capítulo 6 mesmo. Tá. Ela está conversando com o filho Haroldo. Isso. E ela vai Haroldo. Falar, ele diz assim, porque se ela, sobre o perdão, refiro ao meu papai. Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. E aí ela fala, meu filho, não te detenhas nesse problema. Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Olha a diferença da postura da Antonina para a Zélia, né? Diferente. Então, é o mandamento, é honrar pai e mãe. É capítulo 6 do livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. Isso. Então, é o mandamento. Para a gente ver a diferença de comportamento. E ela realmente está respeitando. Apesar dele ter abandonado, e o André Luiz só me desencarnou, né? Então... É o 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Isso. Vamos nos despedir, agradecendo a todos pela companhia. Hoje a gente estudou o capítulo 49 do livro Nosso Lar. A gente gosta de, falar, mas porque às vezes a pessoa está ligando o rádio assim, não sabe onde está. Né? Então é isso. Muita paz a todos, Deus abençoe e até o próximo programa. Muito obrigado, fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.